Olá meninas, tudo bem com vocês? Olá também aos homens que estão aqui no nosso canal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui na Praia do Caraço, em Tsu, né, que é um lugar assim bem gostoso, onde os crentes vêm para orar e os velhinhos vêm para pescar. Não é verdade? É até estranho eu estar com roupa de frio na praia, mas essa é a nossa realidade na maior parte do tempo no Japão, não é verdade? Olha, pensa numa mulher, numa pessoa que foi a única mulher registrada na Bíblia a ir à frente de uma batalha com autoridade profética para isso. Sem precisar brigar pelo direito de poder falar, sem precisar se igualar aos homens, sem precisar passar por cima de ninguém, numa época em que a comunidade, a sociedade era tão fechada para as mulheres que elas não tinham nem vez e nem voz. Parou para pensar nessa mulher? Eu vou dar um nome para ela, Débora. E para isso eu gostaria de ler aqui Juízes capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me como mãe em Israel. Olha, Deus usa muito a história de Débora para ministrar o meu coração. Ela já era uma mulher idosa quando essa história aqui aconteceu. E isso me faz pensar em algo muito importante. Sabe, com o passar dos anos, aonde eu vou alcançar? Sabe, onde eu vou estar com Deus? Como vai ser? Quais vão ser as histórias que eu vou ter para contar para os meus netos? Sabe, para os jovens da época da minha velhice? Não é verdade? Aonde eu estarei? Eu fui muito impactada, sabe, por mulheres idosas na época que eu me converti, aquelas senhoras do coque, sabe, que já tinham assim um histórico lindo de muitos anos de batalhas de oração vencidas na casa do Senhor, e elas me inspiraram muito. E a principal delas é a minha mãe. Mãe, eu te honro e te agradeço muito por isso, porque a senhora me transferiu uma tocha, sabe, assim, que vai durar para toda a eternidade dentro do meu coração. E eu sei que isso veio de Deus. Obrigada, mãe. Sabe, eu vejo que Débora, com o passar dos anos, ela amadureceu, ela cresceu em Deus, ela não se corrompeu, né? Num tempo onde as mulheres não trabalhavam no templo, sabe, Deus levantou essa mulher com uma autoridade profética para julgar ao povo de Israel, porque ela era uma juíza, não é? E ela, sim, também tinha um ministério profético poderoso que foi capaz de levantar um exército em Israel para derrotar Jabim, rei de Canaã, que estava oprimindo Israel por 20 anos. Sabe, o que mais me impressiona é que ela não se intimidou, sabe, com a falta de recursos que ela tinha, porque a Bíblia fala que ela julgava o povo debaixo de árvores, como essa aqui que nós estamos aqui agora. Ela não cedeu à tentação, sabe, de viver uma falsa modéstia, uma falsa humildade, de dizer, olha, eu sou apenas uma mulher, eu não posso fazer isso, sabe. Ela nunca disse para Deus assim, Deus, o senhor não sabe que eu sou uma mulher? Deus, o senhor não sabe que as mulheres não são juízas? O senhor não sabe que as mulheres não profetizam? O senhor não sabe que eu não tenho recurso nenhum para fazer isso? Ela não ficou olhando ao redor de si, procurando alguém que a pudesse ajudar. Ela ouvia ao Senhor e ela decidiu que obedeceria sempre. E apesar de nós vermos uma história de uma mulher tão assim inspiradora como essa, talvez você possa estar olhando para dentro do teu coração e dizer, nossa, que lindo Débora, né? Que bom para ela que ela era assim, porque na verdade eu não sou. Por que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com mulheres, sabe? Eu trabalho com muitas pessoas e eu tenho visto que a intimidação tem paralisado e abortado muitos planos maravilhosos que já deveriam estarmos vivendo. Não é verdade? Porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, logo o inimigo se levanta e a gente olha para o inimigo, olha para nós mesmos e a gente acaba parando de fazer as coisas pela metade, ou então a gente nem começa, não é? Tem pessoas que têm medo de falar com as outras, tem pessoas que têm medo do patrão, medo do líder da igreja, medo de se expor, mas eu quero te perguntar, da onde vem esse medo? Sabe, eu quero te dizer algo importante aqui, se você tem medo do exército do inimigo, sabe, talvez você precise conhecer melhor ao Senhor dos exércitos.
Permita-me aqui usar uma pequena parte da história do apóstolo Pedro para a gente poder exemplificar rapidamente aqui o que eu quero dizer, sem precisar sair aqui do nosso assunto. Pedro, ele negou a Jesus na mesma noite que ele havia jurado na frente de todos que ele jamais faria isso. Mas por que Pedro fez isso? Será porque ele não amava Jesus? Na verdade, ele amava, sabe? Mas dentro do coração dele tinha muito medo de ser exposto. Medo de ser visto como uma má pessoa, medo de ser visto como um marginal, sabe? Medo de ser castigado e executado, como o próprio Senhor Jesus estava sendo. E quando começaram a perguntar, você conhece este homem? Você está com este homem? Ele negou, aquela intimidação veio sobre ele de tal forma que ele colocou para fora o que estava dentro do coração dele, não é? Ele negou a Jesus, e ele, naquela mesma noite, não é verdade? E isso, de certa forma, foi importante ter acontecido com Pedro, porque ele pôde ver o que ele era capaz de fazer. Ele pôde entender que o que Jesus falou a respeito dele, né? Pedro, eu te digo que esta mesma noite tu me negarás 3 vezes. Sabe, o que Jesus falou era verdade. E ele, graças a Deus, pôde ter um tempo de arrependimento, sabe? Se reencontrar com Jesus depois de ressurreto, ser restaurado e cheio do fogo de Deus. Fogo de Deus. Era isso que tinha no coração de Débora. Fogo da parte de Deus. Eu fico olhando, pensando naquela mulher, sabe, olhando para aquela geração corrompida, para aquela geração que estava ali sendo oprimida por aquele grande exército, sabe, mas dentro do coração dela, eu fico imaginando que tinha uma canção ali dentro. Ela cantava assim, sabe? Arde dentro de mim o fogo do Espírito. Arde dentro de mim o fogo do Espírito Santo de Deus. Sabe, esse fogo fez com que essa mulher atravessasse todos esses anos e se mantivesse fiel àquilo que Deus tinha chamado ela para fazer. Talvez você esteja esperando que eu diga para você hoje, olha, eu vou te dar 5 passos para você sair fugir do espírito de intimidação. O primeiro é entregar para Deus, o segundo é isso, ficar meditando. Não, eu quero dizer para você, eu quero falar para você, eu quero te ensinar um salto, não um passo, um salto. Mas ele tem que ser assim, sem reserva, sem medida, sem cordas nos pés. Um salto para dentro do fogo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala assim, não sejais vagarosos nos cuidados, mas sedes fervorosos no Espírito Santo, sempre servindo ao Senhor. Amém, queridos? Débora, ela levantou ali o exército de Baraque para vencer Canaã, para vencer aquele exército inimigo que havia julgado Israel durante 20 anos. Pedro, por causa do fogo de Deus, enfrentou aqueles homens que estavam ali julgando a Jesus face a face e disse assim, eu não vou deixar de pregar e falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, porque mais bem-aventurada coisas é obedecer a Deus do que aos homens. Glória ao nome de Jesus por isso. Aquele homem pregou em Jerusalém e no mesmo dia foram salvos mais de 3.000 almas. Por causa do quê? Por causa do fogo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, principalmente sobre as mulheres de Deus que estão me assistindo aqui hoje. Ei, levanta, Débora. Desperta, Débora, em nome de Jesus Cristo. Sabe, foi para um tempo como este que Deus chamou você. Em nome de Jesus, amém? Recebe essa palavra no teu coração, reage, vamos nos levantar e guerrear de verdade, porque Deus já nos deu a vitória em nome de Jesus, amém? Um grande abraço para você, sabe, um beijo no teu coração, a paz do Senhor e até a próxima. Tchau!